Bom, pessoal, bem-vindo à nossa primeira videoaula, será de síndromes consumptivas. E primeiro eu queria conceituar o que é uma perda de peso significativa. Então, quando você tem um paciente que perde mais que 4 quilos, né, em um período de 6 a 12 meses, 4,5 kg, em 6 a 12 meses, você considera isso como um número mágico para você se preocupar em investigar esse paciente. Claro que essa perda tem que ser involuntária, né? Um número mais assim acurado seria uma perda de mais do que 5% do peso corporal em 6 a 12 meses. O síndrome seria uma situação de agrupamento de situações clínicas, onde você teria uma perda de peso significativa, um quadro desnutricional e até mesmo uma caquexia. A caquexia ocorre quando você perde muito peso corporal, em torno de 20%, e a desnutrição acima de 10% já pode ocorrer. Tanto a desnutrição pode levar a uma disfunção orgânica, alteração do sistema imunológico, infecções de repetição, e a caquexia é um estado de hipercatabolismo, onde são ativadas muitas substâncias inflamatórias, né, como interleucinas, fator de necrose tumoral, né, beta-2 microglobulina, e que isso também é ativado e não para, né, como acontece no câncer, por exemplo, numa fase terminal, e o paciente se consome muito. Aumenta a mortalidade da síndrome consultiva até em 30%, né? E você tem que diferenciar se você não está, na verdade, quando você está com uma perda de pesos, com um paciente que, na verdade, ele tem uma sarcopenia, uma desidratação, uma inanição, né? Só lembrando que a sarcopenia é perda de massa muscular apenas, sem alterações maiores, orgânicas, e nem desnutrição, nada. A desidratação é variações rápidas de peso, né, por perda líquida normalmente. E a inanição é quando o paciente não come, né, por algum motivo ele não tem doença, mas por exemplo faz greve de fome, ficou soterrado, etc. De sintomas você pode ter até essa figura interessante assim que mostra que um paciente diz assim, olha, minhas calças estão ficando frouxas. Às vezes idoso você acaba suspeitando dessa maneira, né? Mas o paciente, ao medir ele ao peso por altura quadrada, você vai ver que ele tem um índice de massa corpórea normalmente baixo, né? Tem uma queixa de diminuição da capacidade funcional, começa a ter problemas de memória, astenia intensa, por exemplo, né? A resposta aos tratamentos que está submetendo podem começar a ficar inadequados, ele tem mais risco de infecções ou escaras, como a gente já tinha comentado, pode também ter um prolongamento no seu tempo de internação, ou mesmo de vários internamentos, a chance de maior de fraturas de quadril, principalmente pela deficiência de vitamina D associada nesses casos. Você tem também sinais clínicos, né? Como por exemplo esse facies hipocrático, paciente com enoftalmia ali, dá para perceber, perda de brilho no olhar, cabelos também ficam um pouco quebradiços, você pode ter uma caquexia com perda da circunferência bicipital, né? Alteração da prega tricipital, que são parâmetros antropométricos. Você vê a musculatura ali, até a clavícula dá para ver nitidamente, né? O esternocleidomastoide, enfim, você percebe que um paciente é emagrecido. Você pode também ter edema, às vezes, né? Perde proteína, diminui a pressão oncótica e você faz edema. Você pode ter assim dermatites, cabelos rarefeitos, você pode ter os cílios assim acentuados em pacientes desnutridos, quelite angular, língua despapilada e os parâmetros antropométricos também alterados, né? Bom, aqui nós temos um raciocínio a fazer. O paciente perdeu peso, né, significativamente. Você diferencia que não seja sarcopenia, desidratação e inanição. Também veja a dentadura, às vezes tem problema de dentadura que faz o paciente perder peso, disfagia, né, dificuldade na deglutição, disgeusia, que é alteração do paladar. O paciente está com demência, eventualmente está tomando algum medicamento novo que diminui o apetite, né? Usa drogas ilícitas ou está se submetendo a uma dieta para perder peso mesmo. Daí não entra nesse raciocínio muito. Mas se ele entrou nesse raciocínio, você não, já afastou aquelas outras causas, você pergunta se o paciente tem apetite ou não tem apetite. Ou até mesmo se esse apetite está aumentado. Ou então hiporexia ou anorexia, ou então está diminuído. Se tiver aumentado, você pensa em diabetes, hipertireoidismo, feocromocitoma, síndrome de má absorção, como doença celíaca, né, e outras, e até transtornos psiquiátricos. Se está diminuído,
você pensa em tumores, infecções, né? Várias infecções, HIV, tuberculose, enfim, inflamações, né? Ou seja, doenças autoimunes, doenças crônicas, insuficiência renal, DPOC, etc. Tem várias, né? E também transtornos psiquiátricos estão nos dois lados, né? Como vocês podem perceber. Você pode investigar usando esses exames aqui, que são os básicos, né? Alguns são para ver o impacto que essa perda de peso ocasiona no paciente e outros são para investigação da perda de peso propriamente dita. Então, para citar alguns ali, por exemplo, você vai ver hemogramas, tem anemia normocítica normocrômica, que é mais comum na insuficiência renal, assim também você tem alteração da creatinina, ureia, glicemia para diabetes, proteína C reativa, VHS para doenças inflamatórias autoimunes, né? TSH, você tem o hipertireoidismo, né? As enzimas hepáticas, fosfatase alcalina, enfim, tudo que está ali, antitransglutaminase tecidual para doença celíaca, o Sudan 3, que também é para pesquisar gordura nas fezes, enfim, até exames de imagem, como raio-x de tórax e ultrassom de abdômen, podem ser suficientes para esclarecer e elucidar as situações. Se não, você tem que fazer outros exames, como Papa Nicolau, mamografia nas mulheres, endoscopia, colono, tem que ver o trato digestivo, tanto em homens quanto em mulheres, até um trânsito intestinal para o intestino delgado, ou uma tomografia do torso, né, que seria tórax, abdômen e pelve, ou mesmo um PET scan. Mesmo assim, fazendo tudo isso, você ainda tem chance de não chegar no diagnóstico em 25% dos casos, né? Para você saber se está frente a uma doença orgânica, você tem algumas classificações, umas tabelas assim que te provocam aqui, ou pontuam, se olha, se o paciente for acima de 50 anos, já tem maior chance de ser orgânico, ou se ele é tabagista, se tem sintomaguia, como por exemplo, ele tem febre, ele tem diarreia, enfim, sintomas psiquiátricos até desconta ponto, porque não seria daí uma doença orgânica, sim psíquica. Anemia, né, vai pontuando, se tiver acima de 3 pontos, tem a probabilidade alta de ser orgânica. Outra classificação também que se faz é através de preditores malignos, que seriam basicamente um paciente muito idoso, ter leucocitose, hipobulimia, fosfatase alcalina elevada, LDH elevado, VHS, proteína C reativa elevadas. Qualquer um desses é pontuação significativa. Também tem pacientes que têm vários tipos de perda, né? Tem paciente, por exemplo, que em 6 meses tem um que só perde. Esse preocupa muito, né? Tem outro que perde, ganha e depois estabiliza. E tem outro que fica oscilando. Esses não preocupam tanto. O verde é o mais preocupante nesses casos aqui. Isso é às vezes interessante você perceber também. Bom, essa parte aqui não é muito para vocês da semiologia, mas só para vocês saberem, né, a aplicação, princípios de tratamento. Não existe nenhuma medicação que aumente o apetite. O que você tem que fazer é assim, descontinua medicamentos que interfiram com o apetite, né? Você dá aportes equilibrados de proteínas, carboidratos, lipídios. Você calcula mais ou menos, o básico é isso, necessidade diária está ali colocada, 30 quilocalorias por quilo dia, 1 grama de proteína por quilo dia. Quando está desnutrido, você aumenta esse aporte, né? E se você vai para a dieta enteral, você faz em bomba infusora, normalmente 100 a 150 ml por hora, e cuidado com diarreia, né, refluxo, broncoaspiração. Não ofertar gasotomia na demência avançada, que não se mostrou eficaz, só prolonga o sofrimento, né? E por último aqui, em relação a situações de dieta, muitas medidas simples podem ajudar o paciente a recuperar um pouco o peso, como por exemplo, comer seguidamente em menores quantidades, comer suas comidas favoritas, não ficar proibindo, fazendo dieta para isso ou para aquilo, né? Comidas com maior aporte calórico, principalmente no almoço, otimizar e variar a textura dos alimentos, comer em companhia de outra pessoa, isso pode ajudar, e suporte nutricional e polivitamínico quando pertinentes. Muito bem, pessoal, era isso que eu tinha que falar, e até a próxima videoaula.